Vamos conversar agora com Gustavo Labanca, CEO da TAG, Transportadora Associada de Gás. Gustavo, obrigada por estar com a gente aqui na ROG. Gustavo, queria começar te perguntando plano de investimento. Não poderia deixar de te perguntar sobre isso. Qual o plano de investimento, incluindo manutenções e expansão? Roseli, obrigado aí ao Brasil Energia pela oportunidade da entrevista. Acho que antes de falar um pouquinho do plano de investimento da TAG, queria falar um pouquinho da ROG. Eu acho que é um evento grandioso. Acho que com essa mudança, né, com foco em todas as formas de energia. E, obviamente, a gente aqui quer valorizar o papel do gás natural na transição energética. O plano de expansão da TAG e o plano de manutenção está bem definido. A gente tem aprovado pelo nosso conselho um plano de investimento em torno de 5 bilhões de reais para os próximos 5 anos. Um pouco menos de 50% desse valor é para a nossa manutenção, é o que eu falo do investimento silencioso, né? Que é aquele investimento que a gente faz para manter a disponibilidade alta da nossa infraestrutura, para atender o mercado. E eu posso te citar alguns exemplos, né? A gente tem todo o nosso programa de classe de locação, que é quando a população chega perto do duto e a gente tem que ou melhorar a sinalização ou colocar reforço de placas de concreto em cima do duto, ou, em último caso, até trocar trechos de duto para um duto mais espesso, porque o toque no duto é o principal risco que a gente tem hoje na nossa atividade. E a gente conta, na verdade, com a comunidade para nos apoiar. Tem 168, que é um telefone de emergência, que é para entrar em contato se tiver alguma coisa. Então, assim, essa relação com a comunidade é muito importante. A gente tem troca de sistema de medição, a gente tem troca dos nossos UPS, a gente tem os CLPs, que a gente tem um programa para trocar também. A gente tem todo um programa de overhaul para fazer a manutenção dos compressores. Então, assim, são várias iniciativas para que a gente tenha uma alta disponibilidade da infraestrutura. Quando a gente fala, e para terminar, tem o GasFor 2, que a gente já terminou, estamos aguardando a autorização de operação da ANP, que foi o que eu falo, né, uma grande obra de segurança operacional e de classe de locação, porque a gente terminou, né, a construção de um duto de 85 quilômetros, para a gente sair de dentro da região metropolitana de Fortaleza, que tinha um risco, a população muito próxima do duto. Foi uma obra que a Petrobras iniciou há muitos anos atrás e a gente retomou e conseguiu concluir, e agora estamos aguardando a autorização de operação da ANP. E do lado da expansão, a gente terminou as obras da conexão do terminal de Sergipe, da Eneva, uma obra muito importante para o setor de gás e para o Brasil. E agora a gente está aguardando a autorização de operação da ANP. Acho que a ANP está dando celeridade na análise. Vocês devem ter acompanhado agora na notícia que a própria reunião de diretoria da ANEEL autorizou a Termopernambuco antecipar a operação, né, que ela ganhou um leilão de reserva de capacidade e ela estava para entrar em julho de 25 e antecipou, e a Eneva já está fornecendo esse gás para Termopernambuco. Então aumenta a nossa responsabilidade, né, a gente está pronto para poder atender o nosso cliente. Estamos aguardando a autorização da ANP. O processo de análise de documentação está evoluindo bem, esperamos que a gente tenha uma notícia positiva nas próximas horas, aí, quem sabe até o final dessa semana. Nós temos também o projeto de Itajuípe, que é uma nova estação de compressão na Bahia, que vai liberar mais 3 milhões de metros cúbicos na nossa malha para sair do Sudeste para o Nordeste. Isso é muito importante. Hoje as distribuidoras do Nordeste, né, estão comprando gás dos produtores no Sudeste, não só da Petrobras, mas também da Galp, da Shell, da Equinor e outras petroleiras que têm os campos onshore também na região. Então isso está gerando um dinamismo muito grande do mercado, e essa estação de compressão ela vem liberar mais gás para que a gente tenha mais liquidez, né, nesse fluxo. Isso é muito importante para a TAG e principalmente para o mercado do Nordeste. Nós temos também a esperança, né, do Porto do Açu voltar, com a gente falar do Gasog, que é a conexão do terminal do Porto do Açu à malha da TAG. Nosso time fez um trabalho muito grande para fazer essa conexão. Estamos aguardando a decisão. É da Prumo, né? É do Porto, dos seus acionistas. Então nós estamos aguardando. A gente sabe que a GNA 1 está em operação, né? A térmica. A GNA 2 já está numa fase final, já vai estar fazendo comissionamento e pronta para estar em operação. Então a gente vê, assim, um projeto muito importante para o Brasil ter esse terminal conectado no sistema de transporte, né? E aí na malha integrada nacional. Acho que eu não canso de falar, isso gera segurança de suprimento do setor elétrico, porque você tem uma térmica que hoje está isolada num terminal de GNL. Se você der qualquer problema no navio, qualquer condição de maré desfavorável,
e o setor elétrico precisar do despacho dessa térmica, ela pode não estar disponível. E se ela está conectada na malha nacional, ela tem outras fontes de suprimento que ela pode acionar e garantir o despacho. Então isso é muito importante, não só para o setor de gás, mas também para o setor elétrico. Nós temos alguns projetos de conexão de city gates, né, pontos de entrega de gás. Acho que o principal deles é o ponto de entrega Itajibá para a Bahia Gás. A Bahia Gás está fazendo um investimento de interiorização do gás na Bahia e a gente já está até com um ponto de entrega pronto. Assim que eles terminarem lá, a gente já vai estar suprindo mais gás para a Bahia Gás. Acho que eu também eu sou um pouco incansável de falar que a indústria de rede tem que funcionar de maneira otimizada, transporte conectando as ofertas, a distribuidora conectando a demanda, e quanto mais otimizado for, mais barato fica o custo de uso da infraestrutura para o usuário. Então é um projeto bem importante nesse sentido. Nós temos uma conexão de uma termoelétrica no norte, lá em Manaus. O Grupo Global ganhou o leilão de térmica em 2022 e está comprando gás da Petrobras, gás de Urucu. Então fez um contrato de suprimento de gás com a Petrobras que vai até 2042. Então é um projeto muito importante para a TAG. Então a gente está fazendo, é um ponto de entrega que a gente chama de Buriti. Que vai utilizar o gás do Urucu Quari Manaus para entregar para essa nova térmica. Então a gente tem uma responsabilidade grande, né, porque eles têm um prazo para entrar em operação, para atender as obrigações do leilão, e a gente tem que estar pronto também para poder estar entregando esse gás. Já tem um acordo com a distribuidora local, com a Cigás, inclusive estamos fazendo um ponto de entrega no volume adicional até o que a térmica precisa, para também atender a distribuidora. Mais uma vez, um exemplo de integração entre transporte e distribuição para uma otimização do uso da rede. Esses são os projetos que eu diria os hot projects, né? São os projetos que são mais avançados, mas a gente tem muitos projetos em diferentes fases de prospecção, de pré-desenvolvimento, e que, nesse caso, né, a gente tem uma necessidade de uma demanda âncora, são grandes projetos de expansão. Então a TAG tem ouvido os clientes, a gente tem alguns acordos de confidencialidade assinados, né, até para a indústria de alumínio que quer descarbonizar, né, o seu processo e mudar do carvão ou do óleo para o gás, e projetos grandes que a gente está trabalhando, mas são projetos ainda que estão numa fase bem inicial, mas só mostra que tem um potencial grande nesse mercado. Acho que cabe a gente falar aqui também que a cada 2 anos a gente faz um mapeamento de demanda justamente para a gente poder olhar para a nossa malha, fazer todo o cálculo, né, do termo hidráulico e aonde tem entrada de gás, onde tem saída de gás, para a gente poder priorizar os investimentos necessários aonde tem crescimento de demanda. E, obviamente, a gente precisa fazer isso junto com o regulador, apresentar isso para a ANP, trabalha a 4 mãos, para que a gente possa avançar com aqueles que são mais prioritários e que fazem sentido do ponto de vista econômico e financeiro, para não onerar o sistema. Acho que esse é um dado importante. Quando a gente fala em fazer investimento, a gente quer otimizar o uso da malha, a gente quer atender melhor o mercado. Acho que essa é uma mensagem muito forte que a gente precisa passar. O transporte é uma atividade regulada, ela tem um cap de receita. Então, assim, a gente faz muito esforço para que a gente possa ter mais mercado, mais usuário e diminuir o custo do uso de infraestrutura. Isso realmente eu queria reforçar esse ponto aqui com você. Sim. E quando você fala em mais mercado, a gente tem a rede integrada que envolve a distribuidora e tem o mercado livre, né, com os novos consumidores livres, industriais e termoelétricos. Então, eu acho que a estação a estocagem subterrânea, de gás natural, ela também se presta a atender esse mercado de uma forma melhor. Me fala como está esse projeto que vocês têm em joint venture com a Origem e como são as fases que vão vir. Eu agradeço a pergunta. Já devia ter mencionado esse projeto quando eu falei dos nossos projetos de investimento. A TAG ela quer se posicionar no mercado como uma empresa, uma transportadora de gás que quer se posicionar como provedora de soluções de infraestrutura de energia. Por que a gente está falando em infraestrutura de energia, né? Porque pode ser o gás natural, pode ser o biometano, no futuro o hidrogênio. Então a gente quer efetivamente dar soluções logísticas de infraestrutura para o mercado. Então a estocagem ela vem como uma atividade complementar ao transporte. Então acho que esse é o motivo por que a gente está trabalhando nesse projeto. É uma JV 50-50 com a Origem, né? 50% TAG, 50% Origem.
A Origem ela é a proprietária dos campos, né, lá em Alagoas, para poder fazer a estocagem. Hoje a gente tem um trabalho muito grande das equipes para a gente poder garantir que os ativos de produção de gás vão estar separados dos ativos de estocagem de gás. Acho que isso é um pré-requisito regulatório, né? A Origem tem a autorização para fazer estocagem lá no campo. E a gente está trabalhando muito junto hoje em mostrar para o mercado o valor que a estocagem tem. Apesar de já ter um produto, né, que tem uso mundial, aqui no Brasil é o primeiro. Acho que eu falo aqui um pouco do meu acionista, né, a Engie, através da Storengy, tem 21 instalações de estocagem de gás na Europa. É a maior empresa de estocagem de gás da Europa. Não só em campos depletados, mas também caverna de sal e outras tecnologias. Então a gente está trazendo isso para o Brasil. E aí tem o desafio de o que o mercado está disposto a pagar pelo esse serviço, que é um serviço de infraestrutura. Né? Eu vou armazenar o gás do cliente durante um período de tempo e ele vai retirar esse gás quando necessário. E aí a gente tem uma discussão com os produtores, com as comercializadoras e com as distribuidoras, como é que vai ser esse modelo de negócios, o produto vai ser diário, semanal, vai ser anual, qual é o valor que eles estão dispostos a pagar, para que a gente possa efetivamente botar um plano de negócio de pé. Então eu acho que tanto a TAG quanto a Origem estão fazendo isso com cuidado, né, para quando a gente tomar efetivamente a decisão de seguir adiante, em ter certeza que a gente tem um plano de negócio sustentável. Acho que essa é a principal mensagem. Quando você fala dos benefícios, né, da estocagem, a gente tem para o setor de gás, hoje, mais ou menos 80% do gás produzido no Brasil ele é associado ao petróleo. Então, significa que se a empresa está produzindo petróleo, está produzindo gás, esse gás precisa ser despachado, então a estocagem dá uma flexibilidade, né, para que você estoque esse gás quando você não tem um mercado firme para ele. Também dá a possibilidade de você estocar esse gás num período em que o preço talvez não esteja tão bom, esteja baixo, e aí o produtor não quer vender naquele momento, ele estoca, e quando o mercado fica mais aquecido e o preço aumenta, para ele vender. Então, esse é o serviço que a gente vai prestar, de infraestrutura, e gera esse benefício para o sistema, para o setor de gás. Para o setor elétrico, eu acho que é super importante, porque hoje a flexibilidade toda que tem para o despacho termoelétrico, ele vem do GNL, que é importado, e a estocagem propicia você dar flexibilidade com o gás nacional. Então, a gente tem uma sazonalidade no setor elétrico, período seco, período úmido. Agora a gente está passando por um período bastante seco, de um despacho termoelétrico mais alto. Então você pode estocar num período úmido, num período em que você não precisa de geração termoelétrica, para despachar quando você precisa num período mais seco. Isso também tem um valor para o setor elétrico, não só de atender essa demanda sazonal, mas também poder fazer isso com gás doméstico, não necessariamente somente com o GNL. Muito bem. O GNL não é um problema para as transportadoras, é mais uma oferta. De jeito nenhum. Eu só estou colocando que a estocagem traz a flexibilidade com o gás nacional, que hoje a flexibilidade do despacho termoelétrico está com o GNL, que é importado. Obviamente que, como brasileiro, eu gostaria muito de viabilizar e monetizar as reservas nacionais e que todo o mercado firme fosse atendido com o gás produzido no Brasil. E a flexibilidade que a gente precisa, obviamente, não só para geração termoelétrica, mas para outros despachos, a gente faça com importação, seja da Bolívia, seja GNL. O pessoal fala muito da Argentina e outros. Eu sou um defensor do uso do gás nacional. Não estou querendo criar nenhum tipo de polêmica aqui, mas eu acho que quando a gente pega o que aconteceu na Europa com a guerra da Ucrânia e da Rússia, mostra a importância da gente ter a produção local. Né? O que aconteceu lá foi uma dependência total da Rússia, e se não fosse infraestrutura de transporte, de estocagem, a Europa teria passado por um período muito ruim, muito difícil, e que só foi possível atender através da estocagem de gás e da reversão do fluxo dos dutos que antes vinham da Rússia para a Europa, para sair da França e de outros países para atender a Alemanha, atender a Finlândia e outros países que eram até 100% dependentes do gás russo. Então, isso acho que é uma combinação de importância da produção local com a importância da infraestrutura, para poder ter uma infraestrutura robusta para poder passar por períodos de crise, resiliência, né? E hoje acho que
é uma palavra bem forte, né? Porque a gente tem toda essa questão do clima, né? A resiliência não só geopolítica, mas a resiliência climática também. E trazendo aqui para o Brasil, você está falando de Ucrânia, mostra o papel também da segurança, né? do transporte de gás, o gás como em termos de segurança energética também. Mas aqui no Brasil, dentro desse novo mercado que vem há 3 anos, estamos com uma lei do gás, né, em vigor, como é que o transporte entra nessa equação da competitividade, né? Como é que estão as tarifas? Vocês já observaram redução de tarifas por conta disso? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou começar te dando o exemplo do Nordeste, né, que é a nossa área de atuação. O que aconteceu? Em 2022, a TAG conseguiu ofertar capacidade porque a gente estava 100% contratado com a Petrobras. Então a gente fez um acordo de redução de flexibilidade com a Petrobras, óbvio, aprovado pela ANP, e a gente ofertou essa capacidade não utilizada pela Petrobras para o mercado. E foi um momento em que você tinha uma crise na Europa e que o preço GNL estava all-time high, estava preços recordes, muito altos. Então as distribuidoras do Nordeste, elas, através do transporte, através da nossa oferta de capacidade, elas conseguiram comprar gás gerado aqui no Sudeste, né, que a gente recebe aqui no TECAB, e isso propiciou, comparado com os preços praticados anteriormente, uma redução de 18% no preço da molécula. Então o transporte funciona, o pessoal começou falando como shopping center, né, ou marketplace, que exatamente que traz essa liquidez. E quando você fala de mais players, né, a gente tinha um carregador, um cliente, quando a gente entrou na empresa em junho de 2019. Em 21 a gente teve um segundo cliente, que foi a Unigel, e a partir de 22, chegando hoje, a gente tem mais de 20 clientes, né? Desde produtores, comercializadoras, transportadores e iniciando também o consumidor livre. Então, acho que isso só mostra o dinamismo e como o transporte pode contribuir para fazer esse encontro da oferta de gás com a demanda de gás, né? Essa plataforma, esse marketplace. E isso gera competição faz reduzir preço. Então, eu acho que esse é um papel importantíssimo do transporte. A questão de tarifa, eu costumo dizer que o nosso negócio não é um negócio de tarifa, é um negócio de receita. O regulador define a nossa receita máxima permitida, então a gente tem um cap de receita. Então todo esse esforço que a TAG tem feito no mercado de ter mais de 20 clientes, não significa que a TAG está tendo uma receita maior. Não, a receita da TAG é a mesma. Sim, em vez da Petrobras estar pagando, por exemplo, 100, né, ou 100% da receita, hoje eu tenho mais ou menos 75% com a Petrobras e 25% com o mercado. Mas o 100 continua lá. Eu não estou me beneficiando disso, porque a gente tem um cap de receita. E a questão da tarifa depende do mercado. Então, assim, o que a gente tem trabalhado muito para viabilizar esse mercado, para abrir esse mercado, porque quanto mais usuários, menor a tarifa. Uma preocupação que a gente tem, né, a gente vai ter a primeira revisão tarifária de um contrato legado, que é o contrato Malhas Nordeste, a NTS vai ter o Malhas Sudeste, final de 2025, a gente sabe que a nossa receita vinculada a esses contratos ela vai diminuir, porque parte do investimento original foi amortizado. Mas a gente não tem certeza de como é que vai ser o comportamento da tarifa, porque ela depende do mercado, depende de você ter contratação de capacidade. Então a gente precisa trabalhar muito para que a gente tenha múltiplos players, aumente o número de usuários, para que a nossa receita, que o investimento já amortizado, ela caia, a tarifa também caia. Então é isso que a gente quer trabalhar, a gente entende isso como um círculo virtuoso. Em relação ao que a gente vem praticando, se a gente for comparar o ciclo de 23 com 24, a gente teve uma pequena redução nas tarifas de transporte na malha da TAG. A ANP a gente já submeteu para 25, ainda está em fase de aprovação, mas também com uma pequena redução. Agora, o grande marco vai ser essa revisão tarifária de final de 25 e a gente realmente está contando que a gente consiga, né, ter um mercado e uma regulação bem efetiva e vamos dizer, eficaz, e que a gente tenha mais players, mais usuários do sistema para que o Brasil possa se beneficiar. E por último, não poderia deixar de te perguntar sobre Biotag Hub. É a TAG se preparando para receber o biometano, vai ser lançado aqui. Conta pra gente o que é isso.
Realmente, excelente pergunta, e a gente não podia deixar de falar do biometano. Eu acho que a gente tem um princípio, né, de que a gente está trabalhando muito do gás natural e a importância do gás natural na transição energética, né? Mas quando a gente fala dos gases renováveis, a gente fala da transformação energética. E eu queria parabenizar o time TAG pela ideia, né, pela criatividade de criar esse produto, o BioTAG Hub, porque o biometano hoje, o que acontece? Você tem 3 grandes dificuldades, né, para que você cresça a produção do biometano no Brasil. O primeiro é a distância para os dutos de transporte e distribuição. O segundo é a pequena escala, então são projetos pequenos. E o terceiro é a dispersão. Então você tem projetos pequenos espalhados. E o BioTAG Hub nada mais é do que conversar com esses produtores, né? A gente procurar os produtores e eles também procurarem a TAG, para a gente poder ver mecanismos de fazer o transporte dessa pequena produção, né? Seja através de gás comprimido, seja através de gás liquefeito, para grandes hubs em que você concentre isso e daí você possa conectar no sistema de transporte. E o importante da conexão no sistema de transporte é que você vai poder comercializar esse biometano a nível nacional, toda a malha integrada nacional. E, obviamente, você vai ter diferentes players valorando o bio, né? Tem gente que valoriza muito mais do que outros e isso vai dar uma dinâmica muito grande para o mercado. Acho que a gente não tem restrição para transportar o biometano. Então isso é obviamente que tem que ter toda a análise do gás, aquela coisa toda, mas a gente não tem restrição. Então a gente acha que isso vai dar um dinamismo muito grande ao mercado, vai dar assim, talvez um pontapé que o mercado precise para crescer. E aí acho que vale a pena falar do potencial, né? O Brasil, a gente sempre falou muito do pré-sal caipira, né? Do biogás, do biometano. Então tem um potencial de 120 milhões de metros cúbicos. Se a gente pegar o mercado industrial hoje no Brasil, é um pouco menos de 50 milhões. Então você tem 2,5 vezes potencial de atendimento do mercado industrial atual. Então a gente precisa trabalhar. É óbvio que isso não é uma coisa que vai funcionar no curtíssimo prazo, mas com certeza é um potencial que o Brasil não pode deixar de explorar e a gente, como participante desse mercado, a gente quer contribuir para esse desenvolvimento. Obrigada, Gustavo. Eu que te agradeço.